baniram, então nem vai ter como. Moçada, seguinte, hein? Vamos continuar nossa aulinha de camada de transporte do modelo OSI. Se tiver alguma coisa indesejada passando, pelo amor de Deus, me avisa. Porque senão o YouTube vai fechar o meu canal. Se Então, a me gente vai ficar ajuda. curtindo uns 5 minutinhos, depois a gente avisa, tá? Me ajuda, galera. Brincadeira, perdão. Bora lá, hein? Tornando as conversações confiáveis. Ou seja, para a gente ter condições de estar conversando, igual a gente está conversando aqui agora nessa aula, ou através do smartphone, via WhatsApp, via e-mail, ou qualquer um que seja, se criou alguns protocolos, e esses protocolos, na camada de transporte, que é o que a gente está vendo agora, são dois, TCP e UDP, e um deles dá algumas garantias, tá? E aí ele transforma essas conversas de forma confiável. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele criou sessões orientadas à conexão. Então, um dispositivo não começa a falar com o outro enquanto não houver essa sessão estabelecida. Toda vez que um fala alguma coisa, ele só continua falando ou chega num número X de quantidade de bytes transferidos, enquanto ele não receber uma confirmação que quem está do outro lado está escutando, está recebendo. Opa, se nas confirmações faltou alguma confirmação, retransmissão, mas retransmissão só daqueles que não foram recebidos. Tá? E outra coisa importante é a questão da entrega dos segmentos na mesma ordem, que a gente sabe que a hora que a camada de transporte recebe os dados, ela vai quebrar esses dados em segmentos e colocar o cabeçalho lá indicando as coisas. O cabeçalho DP é só porta de origem e destino e vamos embora. Já o TCP, não. Tem uma série de informações que é para garantir essa confiabilidade. E aí o segmentozinho do TCP tem porta de destino, porta de origem, número de sequência, para que seja montado lá todos os segmentos recebidos para entregar para a camada de aplicação. O famoso número de reconhecimento, que é aquela mensagenzinha que chega informando, recebi, e falando qual que é o número lá, da quantidade de dados que ele recebeu. O que mais? Tem uma área reservada, o flagzinho, para informar o tipo do cabeçalho, tamanho da janela, para informar a quantidade de dados que podem ser transmitidos sem congestionar a via. O checksum, que é uma verificaçãozinha para ver se esse segmento não está corrompido, tá? E ainda tem um ponteiro para indicar se esse tipo de segmento é urgente ou não. Beleza? Por fim aqui, eu tenho umas opções, se houver, depende da aplicação para utilizar isso aqui ou não, mas é um espaço separado para, se alguém tiver alguma aplicação, tiver algum tipo de algo mais, para ser transmitido nesse segmento. E aqui a parte dos dados mesmo da aplicação. Beleza? A gente já comentou isso aqui na aula passada. Nós já falamos sobre o handshake triplo e a finalização. Então, para estabelecer uma sessão, tem que ser feito o quê? Um handshake triplo, antes de começar a transmitir qualquer coisa. Então, quem quer transmitir, envia uma mensagem de sincronismo, do tipo SYN, que significa sincroniza, em inglês. E aí, quem vai receber a informação recebe essa mensagem de sim e manda outra mensagem pedindo sincronismo e confirmando que recebeu a primeira mensagem através do ACK, o número de sequência e o número de ACK. O número de ACK sempre vai ser o quê? Quantidade do número de sequência mais 1. Por quê? Quando você manda um número de sequência de 100, é porque você está transmitindo 100 bytes, 100 bits. E aí eu respondo, olha, 101 quer dizer o quê? Recebi o 100, pode mandar a partir do 101. Ok?
Do outro lado, o cara recebeu, né? Indica que recebeu a mensagem de resposta e envia sequência 101, que foi solicitado pelo host B, e com uma CK informando que ele recebeu e que pode continuar transmitindo a partir do 301. Por quê? Porque o 300 é o número de sequência, pode transmitir a partir do 301. Lembrem-se sempre, número de sequência 100, resposta do número de sequência, a CK, confirmação de que recebeu, 101, ou seja, recebi o 100, transmite a partir do 101. Aqui agora, ó, número de sequência, estou transmitindo a partir do 101, foi o que você me confirmou, e confirmando que seu número de sequência que era de 300, a partir do 301. Ok? Então, estabeleceu, fez o handshake triplo, acontece a transmissão e logo depois disso o encerramento. O encerramento é uma troca de 4 mensagens. Quem fez o estabelecimento de sessão, manda uma mensagem solicitando o encerramento, um fim. Quem recebeu a mensagem de fim, retorna uma CK reconhecendo que o fim foi solicitado. E aí ele resolve também solicitar o fim, e aí quem recebeu confirma o fim. Depois dessas 4 mensagens, aí sim se encerrou a comunicação. Bom, como é que funciona a questão do reagrupamento de segmentos TCP? Só no cabeçalho do TCP que a gente tem isso aqui, ó, número de sequência. É em cima desse número de sequência que se faz o reagrupamento. Por quê? As transmissões, gente, né? Imagina que você está transmitindo aí, gravou um áudio e está mandando para uma pessoa lá na China. Esse áudio vai ser quebrado em vários segmentos. Vamos imaginar que ele foi quebrado em 6 segmentos. E aí você transmitiu a partir daqui, ó, os 6 segmentos. Então ele vai percorrer vários roteadores para chegar lá na China. E nem sempre cada segmento desse pega o mesmo caminho. Às vezes ele veio para esse roteador e começou o primeiro, o segundo, e aí caiu esse link. Esse link aqui entre Uberaba e São Paulo. Mas existem outros links Uberaba e São Paulo. Aí ele passou a ser transmitido por aqui. E aí, de repente, eu estava transmitindo por aqui e aqui restabeleceu. Voltou a funcionar e aqui é mais rápido, aí os outros passam a passar por aqui. Então, nem sempre, os segmentos pegam todos o mesmo caminho. Então, vai chegar lá assim, ó, 1, 2, 6, 5, 4 e 3. Se eu montar desse jeito, meu quebra-cabeça vai ficar sem pé e nem cabeça. E aí, em cima do número de sequência, a aplicação, ou melhor, a camada de transporte, vai colocar na ordem certinha e vai entregar para a aplicação. Pessoal, dúvidas é só gritar, ok? Bom, confirmação TCP com janelamento. Como é que funciona isso? O que seria uma confirmação com janelamento? A confirmação, o nome já diz tudo, né? Vai mandar uma mensagem informando, olha, eu recebi do número de sequência tal a tal, e você pode transmitir a partir do tal, que eu estou informando aqui. Seria número de sequência mais 1. Bom, com janelamento, eu vou informando um número de janela. Ah, mas número de janela, como assim? A partir do número de janela, quem está transmitindo as informações, ele tem uma noção de como é que está o trânsito ou o tráfego. Se eu posso transmitir mais ou menos informações. Então, o número de janela é responsável por não permitir que quem esteja recebendo essas informações seja sufocado com mais informações do que ele tem condições de receber naquele momento. Tá? Então, o número de janela, o janelamento, ele é variável, de acordo com a situação da rede naquele momento. Tá? Então, imagina o seguinte,
eu vou iniciar com byte 1, tá? Estou enviando 10 bytes. E aí ele gera esse segmentozinho, origem 1028, que é aquela porta que é dinâmica, então ela é gerada aleatoriamente, para que haja transmissão. Porta de destino, aí sim eu tenho um endereço de porta específico para uma determinada aplicação. No caso, 23 aqui é Telnet, né? E aí, ó, origem 1028, destino 23, número de sequência 1, reconhecimento 1. Tá? Então, estou começando. E aí eu mandei esse primeiro segmento aqui com 10 bytes. E aí, ó, chegou lá no receptor. Então, olha, recebi 10 bytes, iniciando com o byte número 1, igual está aqui, ó, iniciou com 1, e espero o byte número 11 em seguida. Por quê? Eu já recebi até o 10. Então, o próximo é quem? O 11. Então, o que vai acontecer? Como esse cara está começando o número de sequência, o número de sequência dele também inicializou com 1. A porta de origem passou a ser 23, né? Porque esse cara aqui é o servidor Telnet. E ele vai responder para 1028, que antigamente era a porta de origem. Então, elas são invertidas para acontecer a resposta. Número de sequência é 1, porque começou agora. E o reconhecimento vai ser quem? 10 mais 1. Por quê? Porque ele recebeu 10 e está informando, olha, eu reconheço que recebi 10 e você pode começar a transmitir a partir do 11º. E aí, chegou essa mensagem aqui. No que chegou essa mensagem aqui, o que vai acontecer? A comunicação ainda não se encerrou, ele tinha mais informações para transmitir. Então, o que vai fazer? O número de reconhecimento dele foi 1, tá? Foi o primeiro reconhecimento que chegou, mais bytes iniciando com 11. Então, ele vai mandar o quê? Sequência número 11. Por quê? Ele já mandou sequência começando do 1 com 10 bytes. Ele já respondeu para mim, olha, eu já recebi até o 10, manda a partir do 11º. Ele está mandando a partir do 11º. Então, o número de sequência aqui, 11. Ele vai receber e, caso haja mais informações, ele vai fazer essa transmissão. Então, notem que a hora que chega uma mensagem com o número de sequência, é o número de sequência mais a quantidade de bytes que foi transmitido, e aí o número de reconhecimento será sempre o próximo, mais 1. Retransmissão. Como é que funciona a questão da retransmissão no TCP? Então, imagina que foi transmitido 3 segmentos de uma vez. Tá? A rede está muito boa e tal, foi transmitido 3 segmentos de uma vez só. Então, veio sequência 1000, sequência 2000 e sequência 3000. Bom, se veio sequência 1000, 2000 e 3000, a gente sabe que está sendo transmitido de 1000 em 1000. Ok? Então, olha, o cliente aqui, ó, recebeu quem? A sequência 1000, a sequência 2000 foi perdida, não chegou. E a sequência 3000 chegou. Então, o que esse cara aqui vai fazer? Ele vai mandar um reconhecimento igual a 2000. Por que ele vai mandar um reconhecimento igual a 2000? Ele está reconhecendo que recebeu o 1000, tá? E antes de receber o 2000, ele perdeu. Então, ele está mandando um reconhecimento que ele tem 1000, e como está sendo transmitido de 1000 em 1000, você pode começar a sequência do 2000. Aí ele retransmitiu a sequência do 2000 e retransmitiu quem? A sequência do 3000. Por quê? Porque ele respondeu aqui, ó, antes de receber a sequência de 3000, que ele não tinha recebido a de 2000, solicitando quem? Com o reconhecimento aqui, a de 2000. Então, o que o servidor fez? Retransmitiu a de 2000 e retransmitiu a de 3000, porque ele não tinha o reconhecimento ainda de que ele tinha recebido de 3000. Nesse momento aqui, o cliente recebeu tanto a de 2000 quanto a de 3000. Então, ele já tem de posse lá 1000, 2000 e 3000. Qual a próxima sequência? A de 4000. Então,
Ele informa que mensagem de reconhecimento, você pode transmitir a 4.000 agora que fechou a nossa fatura. Controle de congestionamento. Como é que funciona o controle de congestionamento? É utilizando quem? A janela. Então, ó, imagina o seguinte, vou transmitir aqui, número de sequência é o 1, e eu estou transmitindo que quantidade? 1.500 bytes. Então, cada sequência minha é de 1.500 bytes. E o tamanho da minha janela é de 3.000 bytes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso transmitir até 3.000 bytes antes de receber um reconhecimento. Então, se eu transmitir 3.000 bytes e não receber um reconhecimento, eu não transmito mais. Ok? Então, eu posso pegar e transmitir na minha capacidade máxima até 3.000 bytes. Depois eu tenho que esperar o reconhecimento para depois transmitir outros 3.000 bytes. Enquanto esse for o valor da minha janela. Ok? Então, ó, notem nesse exemplo aqui. Eu tenho o emissor e o receptor. Tamanho da janela, 3.000. Então, ó, número de sequência é 1, está começando. Eu vou transmitir os primeiros 1.500 bytes. Receptor aqui recebeu de 1 a 1.500. Ele vai transmitir novamente do 1.501 até o 3.000. Por que ele transmitiu 2 segmentos, cada um com 1.500? Porque o tamanho da minha janela é de 3.000. Eu posso transmitir o próximo? Não. Eu tenho que esperar o quê? O reconhecimento. E aí o receptor aqui, ó, me enviou o reconhecimento. O reconhecimento no valor de 3.001. Isso significa que eu recebi 3.000 bytes. Se o reconhecimento tivesse sido no valor de 1.501, significaria que eu teria perdido esse segmento. Como ele não perdeu, 3.001. Aí sim, eu posso fazer o quê? Transmitir novamente, mais o tamanho da minha janela. Como a minha capacidade máxima de transmissão por segmento é 1.500, eu vou transmitir mais 2 segmentos. Do 3.001 até o 4.500 e do 4.501 até o 6.000. Então, transmitir mais 2 segmentos de 1.500 bytes cada um. Aqui agora eu tenho que aguardar o quê? O reconhecimento do receptor. Agora o reconhecimento do receptor me respondeu, confirmando que recebeu os 2. Por quê? Porque o próximo é o 6.001. Então já foi transmitido 6.000 bytes. Então, olha, o tamanho da janela determina o número de bytes enviados antes de um reconhecimento. O número de reconhecimento é o número do próximo byte esperado. Bom, controle de congestionamento. Aqui a gente viu um controle de congestionamento TCP, onde tudo aconteceu lindo, maravilhoso. Agora nós vamos ver o controle de congestionamento atuando com uma perda. Então, ó, seguinte, moçada, eu sei que está estourando o horário, já estou acabando, tá? Só mais esse aqui que é importante, importantíssimo. E eu vou falar aqui do UDP e aquele abraço. Bom, seguinte. Imagina que o emissor, número de janela é a mesma, de 3.000, vai começar com a sequência 1 e vai transmitir os mesmos 1.500 bytes. Se a janela é 3.000, cada segmento meu tem 1.500, posso transmitir 2. Então, transmiti o primeiro e transmiti o segundo. Meu receptor recebeu os 2, e aí eu aguardei o reconhecimento. O número de reconhecimento veio, e veio completo. Ó, pode transmitir a partir do 3.001. Aí, eu já sei que eu posso transmitir mais 2 segmentos. Né, cada um de 1.500, antes de um próximo reconhecimento. Beleza, mandei os próximos 2. De 3.001 a 4.500 e de 4.501 a 6.000. Só que teve um probleminha. Esse terceiro segmento aqui, ó, de 3.001 a 4.500, ele foi perdido. Ah, teve um congestionamento aqui na rede e não chegou. Se o congestionamento foi na rede muito grande, aconteceu o quê? Estourou o timeout.
o tempo limite para esse cara chegar. E aí ele não chegou, só chegou o outro, deu uma melhoradinha na rede, o outro pegou um outro caminho e chegou primeiro. E aí, o que o receptor vai fazer? Ele vai mandar aqui, ó, o número de reconhecimento. Qual que é o número de reconhecimento dele? Número de reconhecimento 3001. Por quê? Eu estava esperando quem? De 3001 a 4500. Como eu não recebi ele, então eu estou mandando aqui de volta. Ok? Só que, junto com esse número de reconhecimento informando quem eu perdi, eu estou mandando também quem? O tamanho da janela. Eu estou mudando o tamanho da janela. De 3.000 para 1.500. Por que isso aconteceu? Isso é automático, tá, gente? Porque houve uma perda. E houve uma perda pelo congestionamento. Então, o receptor entendeu que a transmissão não está muito legal. E aí ele solicitou o quê? Me manda de 1.500 em 1.500. Você vai me mandar 1.500, eu confirmo. Outros 1.500, eu confirmo. A hora que a velocidade com que eu estiver recebendo esses segmentos melhorar, aí sim a gente aumenta o tamanho da janela. Ok? E aí vai ter a retransmissão desse perdido aqui e assim sucessivamente. Então tá aqui a dica. Se os segmentos forem perdidos devido ao congestionamento, o receptor reconhecerá o último segmento recebido em sequência e responderá com o tamanho de janela reduzido. Ok? Bom, protocolo DP. Protocolo DP, galera, é esse cara que transmite streaming de vídeo, streaming de áudio, streaming de voz e assim sucessivamente. Ele não tem nenhum tipo de tratamento confiável. Não existe handshake triplo para estabelecer sessão, fechar sessão. Não existe sessão. Ele simplesmente recebeu e mandou embora. Cada datagrama UDP só tem porta de origem, destino, checksum e tchau. Foi embora. Do jeito que chegou, ele é entregue. É por isso que, às vezes, você está escutando uma música ou assistindo um filme, uma transmissão, e dá aquele quadriculadozinho, sabe? De leve, bem pequenininho. É um ou outro datagrama que está sendo perdido. Mas, como a velocidade é muito grande, e aquilo lá não vai fazer tanta diferença nesse tipo de transmissão, e você está de boa, vai embora, está tranquilo. Agora, eu preciso transmitir um negócio confiável, que eu tenha certeza que vai chegar, né, para o meu receptor. Aí não é o DP que eu vou usar, vai ser um TCP. Beleza? Aqui está um exemplozinho de como é que funciona a transmissão, só que ele não faz nenhuma conferência, nenhuma garantia, ele simplesmente transmite. Se perdeu alguma coisa, vai dar um probleminha, sua música vai ficar faltando um ai, 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 seu vídeo vai ficar faltando um quadrozinho, mas é bem por aí. Ok, moçada? Então, foi isso de camada de transporte.